Olá, gente. Vamos dar continuidade às nossas atividades com os tipos de predicados, certo? Até para reforçar um pouco o que não foi visto sobre o predicado verbo nominal. Tá? Vamos lá, então. Os tipos de predicado, tá? Os predicados, eles se classificam de acordo com o seu núcleo, como vocês podem ver, verbal, nominal e verbo nominal. O predicado, como já vimos, é o termo da oração que contém verbo. Apesar de existir orações sem sujeito, não há condição de existir orações sem predicados, certo? Então, toda oração exige um predicado. Luana foi passear no fim de semana. Luana, o sujeito, foi passear no fim de semana, predicado, tá? Então, mas nós podemos ter uma oração sem o sujeito. Nevou muito na Alemanha. O verbo nevou é impessoal, então é uma oração sem sujeito. Existem verbos que qualificam sujeitos e predicados. Esses verbos expressam o estado do sujeito. Luana é pesquisadora. Como serve apenas como ponte entre o sujeito e o predicado, nós chamamos de verbo de ligação. Os verbos de ligação podem expressar um estado de permanência, ser, viver, certo? Andar, achar-se, encontrar-se, tá? Esses são os verbos de ligação, que também pode ficar, virar, tornar-se, fazer. Detalhando aí os verbos de ligação para você entender. Nos estados de continuidade, continua, permanecer, tá? Esses são os verbos de ligação, de estado. Parece, Elisa parece irritada, tá? Aqui, só para chamar a atenção, chama-se de predicado o termo que qualifica o sujeito. No predicado, nós chamamos de predicativo. Luiz, o sujeito, andar cansado. O predicado, o verbo de ligação, anda. O predicativo, cansada, porque é o que está qualificando a Luísa, tá? Quando a oração tem verbo de ligação e predicativo, o sujeito chamado é predicado, de predicado nominal. Sempre que só aparecer um verbo de ligação, nós chamamos de predicado nominal. Essa parte nós já trabalhamos bem, não é? Que é a parte do predicado nominal, tá? No predicado nominal, o núcleo é sempre um nome. Aí um resumo, o predicado do sujeito pode ser representado por um substantivo ou uma palavra substantiva. Aquele cara parece uma criança. Um pronome, meu tablet não é esse, tá? Também pode ser um numeral. Nós somos 5 em sala. Veja bem, 5, um numeral. O predicado verbal, quando o predicado apresenta um núcleo, é um verbo ou uma locução verbal, tá? Vamos lembrar só, vale a pena lembrar que a locução verbal é a união de 2 ou mais verbos auxiliares, tá? Predicado verbal apresenta as seguintes características. Tem um verbo com núcleo, não possui predicativo do sujeito, indicação. Eles revelaram toda a verdade para a filha, tá? Aí nós temos predicado verbal. Para ser núcleo do predicado verbal, é necessário que o verbo seja significativo. O que é isso? Que traga uma ideia, uma ação. O dia clareou. Núcleo do predicado verbal, clareou, tá? Chove muito no estado do sul do país. Núcleo do predicado, choveu. Ocorreu uma festa. Núcleo do predicado verbal, ocorreu, tá? Antigas casas foram demolidas. Predicado verbo nominal possui 2 núcleos, um verbo e um nome. Possui predicativo do sujeito ou do objeto, indicação ou atividade do sujeito e uma qualidade, tá? Então, o predicativo, além de ter o nome, também tem um verbo. Maria saiu da praia feliz. Saiu o verbo.
tá? Feliz, o nome. Então, é um predicado verbo nominal. Predicado é verbo nominal porque seus núcleos são um verbo, saiu, que é intransitivo, né? E um predicativo do sujeito, feliz, que indica o estado em que se encontra a Mariana, tá? Vejam bem. A estrutura do predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal pode ser formado de verbo intransitivo mais predicativo do sujeito. Mariana saiu contente. Mariana, o sujeito, saiu o verbo intransitivo e contente o predicativo do sujeito. O verbo transitivo mais objeto mais predicativo do sujeito. A filha deixou a mãe orgulhosa. A filha é o sujeito, deixou o verbo transitivo, tá? Mãe, objeto direto. E o predicativo do sujeito. Os pais deixaram emocionadas aquela cena. Os pais é o sujeito, tá? Os pais é o sujeito. Observaram, verbo transitivo, emocionado, predicativo do sujeito, e aquela cena, objeto direto, tá?